Glória a Deus, aleluia. Ainda bem que não apareceu meu nome aqui, porque eu sempre quis dizer isso, né? Eu estava ministrando em uma igreja, né? Ou eu acabei de vir de Curitiba, aí o pastor me apresentou como Jadson da igreja Dunamis. Falou, quero chamar aqui o Jadson da igreja Dunamis. Aí você sobe, né? Jadson do Corinthians, tal, e Dunamis Tel, é nóis. E, bom, quero compartilhar algo com vocês, né? Que está no meu coração, e de fato essa ministração, ela vai ser motivo de desafio para mim, porque foi difícil para mim estruturar ela dentro do meu coração, estruturar ela em pontos, em tópicos. Sabe quando você tem uma mensagem, uma palavra, é um escrito e você precisa passar isso, mas eu espero fazer isso aqui com a graça de Deus, amém? Feche seus olhos onde você está. Doce Espírito, quero te louvar por esse momento, eu quero te agradecer, Pai, porque nós sabemos, Espírito Santo, que Tu és o dono de toda provisão de vida, de consolo, de alegria, de transformação, e a Tua palavra é essa provisão. Espírito Santo, eu peço para que de maneira sobrenatural o Senhor venha rasgar o nosso coração com a Tua palavra. Espírito Santo, eu peço para que de maneira sobrenatural, Senhor, cada um dos jovens que aqui estão nesse prédio, eles possam receber a comunicação do Senhor acerca dessa palavra, em nome de Jesus. Amém, diga amém. Não sei onde está o pastor André, o pastor Denis Júnior está aqui, o pastor André está aí? Está lá atrás. Eu queria agradecer aos nossos pastores, pastor Denis Júnior, pastor André, eu não sei os demais, mas eu me sinto muito privilegiado de estar compartilhando a palavra aqui nessa conferência e de ter pastores que de fato acreditam na gente. Não sei se vocês entenderam isso aqui, mas essa conferência ela é completamente de casa. Eu sei que vocês estavam esperando aqui, né? Uns caras com uns 600 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, né? Uns caras que chega com 200 malas livres para vender, né? E tudo. Mas vocês vão ter hoje um alimento de casa, gerando o DNA. E eu quero louvar a vida do pastor Denis Júnior, do pastor André, que confiaram esse púlpito para nós, né? Eu sei que existem tantos outros que poderiam estar aqui, mas eles acreditam na gente, eu espero agradá-los aqui, agradar o Senhor, amém? Glória a Deus. O tema da minha ministração é libere os filhos. Diga, libere os filhos. É interessante que eu sempre ouvi isso da minha mãe, né? Carnaval é a festa da? Carnaval é a festa da? Até hoje não sei se isso é verdade, assim, a terminologia mesmo, mas alguém sabe disso? Mas faz sentido, né? Você festeja a carne. E o culto, não sei se você sabe, mas quando você vem ao culto, é por isso que não importa fazer algo, uma estruturação para agradar a você, um culto, ainda que o nosso objetivo é esse, é por isso que o prédio, a estética do prédio é bonita, tal, mas o culto ele foi feito para agradar ao Senhor. Então os louvores eles centralizam a Cristo, ainda que pode ser legal, toque em você, restaure, mas assim, foi feito para exaltar o Senhor. Então entenda o que está acontecendo aqui hoje, festa da carne, festejando a carne, e você está cultuando, adorando ao Senhor, amém? Está entendendo isso? E eu gostaria que você compreendesse isso que está acontecendo no mundo espiritual. A galera meio que me conhece, eu não sou um teólogo, né? Mas todas as vezes que eu me solto um pouquinho, eu sou um pouco pentecostal, aí já era. Aí eu falo, ele está pentecostal hoje. E hoje eu estou. Já estou dizendo. Então vocês não gostam do Jansen normal, né? Tá. Mas enfim, eu estou na verdade porque o meu espírito está queimando, está em ebulição sobre isso. O que eu queria dizer para vocês? Eu vi uma escola de samba agora saindo no desfile e tudo, e ela tinha, não me lembro agora a escola de samba, qual que é, também não quero saber, né? Graças a Deus não era Gaviões da Fiel, amém? E eles estavam fazendo uma encenação, tinha Jesus, né, e fazendo obviamente uma luta ali, ideológica e política por detrás disso. Tinha Jesus, alguém viu isso? Jesus crucificado, né, e tinha também um pastor lá, pastor não, né, uma aberração lá, falando tudo, e ele estava coordenando aquele ambiente, né, de certa forma, e por quê? Porque o mundo em todo o tempo ele está agredindo a igreja. Em todo o tempo, o mundo ele usa de todas as armas, de todas as ferramentas para poder destruir isso que está acontecendo aqui. E eu quero
liberar essa palavra hoje que nós estamos compartilhando é para que a gente possa entender o nosso lugar na vida da igreja, para que você não desfira, como diz o apóstolo Paulo, golpes no ar, fica militando treta que não é sua. E olha que é o Jansen que está falando isso aqui. Por muito tempo eu achei, né, que talvez eu tinha que levantar uma bandeira ideológica, política, para poder mencionar o nome de Jesus. Mas eu vejo que as escrituras, ela é suficiente para poder militar contra todas as armas forjadas do diabo. Você compreende isso? E só para que fique claro isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus 11:5. Eu estou dando introdução aqui à minha palavra. Só para que você entenda que você não precisa vestir uma camisa, uma bandeira, uma ideologia. Você precisa estar dentro da vida da igreja, pregar o evangelho, amar os perdidos e tão somente. Precisa abraçar uma ideologia. Toda ideologia, o final dela é o homem, mas a escritura sempre é Cristo. Então vamos lá, Mateus capítulo 11, verso 5. A palavra do Senhor diz: os cegos vêm e os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Então, cara, eu fiquei em crise assim, né? Porque tudo que é falado aqui é uma obra sobrenatural. Obviamente não poderia ser fruto de uma outra ferramenta, a não ser o Senhor mesmo. Ressuscitar só Deus pode, curar então só Ele pode, tal. Mas pensa numa luta ideológica aqui. Jesus não se enfiou nela. Aos pobres não é o sistema assistencialista. Então, para a gente quebrar o carnaval, agora estou parafraseando aqui, para a gente acabar com o carnaval, não é você ir lá se parecer com o mundo, ou você tentar alguma, não, é você ser igreja. E ser igreja fala de você se infiltrar sim, de você corromper o sistema mundano e não ser corrompido. Chegou um tempo, e com todos esses adventos, descendo, tantos eventos, eu estou junto nisso, eu entendi que Deus está fazendo algo poderoso, onde a igreja ela não vai estar mais naquela posição de ser influenciada. O coitadinho, a que sempre sofre, não, a igreja ela vai se posicionar, e ela vai tomar, ela vai influenciar, não vai ser mais influenciada. Eu cansei de ver os nossos jovens entrando dentro das universidades, dentro das escolas, e a estatística sim é terrível, não influencia. A gente fica doido, o pastor fica doido também. Imagino no Instagram, chega carnaval assim, nossa, sei que a gente não teme isso, mas você fala misericórdia, daí começa os glitter, o Instagram já com corzinha, né, povo, do nada, o cara está aqui com a gente, mas ele resolve celebrar. Isso não é uma acusação não, mas é só um falso entendimento, de que ela não entendeu ainda, que a festa que nós festejamos, ela é muito maior. Você está infiltrado num negócio que é muito maior daquilo que você está pensando. Olha aqui, aos cegos vêm, aos coxos andam, aos leprosos são purificados, e aos surdos ouvem, aos mortos são ressuscitados, e ao pobre é anunciado o evangelho. Imagina hoje Jesus falando isso aqui num palanque, dividindo o microfone num palanque, e falando, ó, isso aqui, e aos pobres vai ser uma quantia, aos pobres vai ser isso aqui, não, aos pobres é anunciado o evangelho. Sabe por quê? A palavra de Deus, o evangelho, é completamente suficiente para transformar o mundo. Quando é assim é legal de você falar amém, tá bom? Mas vamos voltar aqui, vai. A palavra de Deus, as escrituras, ela é completamente suficiente para transformar o mundo. Amém. Aleluia, glória a Deus. Já dei a introdução à minha palavra e o tema dela é libere os filhos. Gostaria que você fosse lá para Atos, capítulo 9, verso 35. Foi esse versículo aqui o que me pegou há dias, há semanas, e tem causado uma ebulição no meu coração. E de certa forma me confrontou demais, confrontou o meu ensino, confrontou a minha vida. É por isso que eu vim até com a calça de defunto, igual a do Aidan. Aqui, ó. Falei, preciso ser mais moderno, precisa, lifestyle, que eu não sei nem o que é isso. Atos 9, 35. 9:31. Só volto um pouquinho.
palavra do Senhor diz: assim, pois, a igreja em toda a Judéia, Galileia e Samaria tinha paz, sendo edificada e andando no temor do Senhor, e pelo auxílio do Espírito Santo se multiplicava. Eu vou ler novamente. Assim, pois, a igreja em toda a Judéia, Galileia e Samaria tinha paz. Olha o id. Sendo edificada e andando no temor do Senhor, e pelo auxílio do Espírito Santo se multiplicava. Parece que isso aqui está resumindo a saúde de uma igreja, a saúde da Rede Move. Não parece que isso aqui está resumindo a saúde de um envio, de uma igreja que é apostólica, de uma rede que é missiológica, de uma igreja que compreendeu a saúde e não é necessário fazer nada mais. Agora eu quero te contextualizar, Atos, né? E esse capítulo está tratando sobre o processo de conversão de Saulo. Com certeza aqui, se Saulo entrasse aqui, antes da conversão, provavelmente ficaria ali um Dodô, um outro cara forte para quebrar ele na paulada. O Tiago no jiu-jitsu ia lá quebrar o violão na cabeça dele, porque o cara era assassino, o cara era terrível, o cara mandava prender você. Você é crente? Você é crente? Você é alvo de um religioso. Você precisa compreender. Se você compreender isso, aí eu compreendi. Porque Saulo, ele procurava, ele rangia os dentes atrás de prender a igreja. Porque nós vemos que depois desse processo, então, de conversão de Saulo, quando ele estava lá, né, no caminho, então ele caiu. Caiu da onde? Não foi do cavalo, a Bíblia não fala, tá, gente? Não foi do cavalo, ele só caiu. Que a gente gosta, né? Figura de linguagem, licença poética. Mas ele caiu. Ele caiu, então, veio a voz do Senhor e indagou ele. O que falou para ele? Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Mas Saulo, qual era o entendimento de Saulo? E aqui eu quero falar do primeiro ponto. O que nós podemos aprender nesse processo de conversão? Deus está convertendo os perseguidores de Jesus. Agora a minha pergunta é, você pode falar um amém? Fala amém. A minha pergunta é, você está preparado para receber o Saulo dentro da sua célula? Você está preparado para receber Saulo entrando agora aqui? Você está preparado agora, escuta aqui, isso aqui é muito louco. Você está preparado para receber agora um bloquinho de travesti entrando dentro desse prédio dessa igreja? Amém, nada. E esvaziar esse prédio de igreja. Eu estava, nossa, isso me tocou demais. A gente estava ministrando com o Bruno, foi muito bom, aprendi demais. E aí vocês cortam essa parte aqui, tá bom? Para outra igreja não ouvir e pensar que eu estou... E a gente estava lá recebendo de Deus e tinha um missionário lá. O cara é o líder de evangelismo da Lagoinha. Mano, o maluco tem um coração assim, para Jesus mesmo. Aí Dan, Bruno, esses caras doidos assim. E ele estava lá. E eles estavam, a igreja estava toda mobilizada falando sobre evangelismo, certo? Evangelismo, era isso, né? Evangelismo, tal. E todo mundo, e de fato os irmãos amavam Jesus, fizeram coisas, entregaram, ofertaram. E no meio desse culto de evangelismo, tudo, entrou um bêbado. O Bruno estava ministrando, aí ele já falou, IGTV, brincadeira, falou não. Aí ele catou, ô pastor, já né? Pastor, você tem que saber lidar com isso, né? Muitas vezes aqui, né, pastor? Aí ele já começou, ô pastor, tal, tudo. Na hora, os obreiros, meu amigo, os caras rasteirando o cara, pum. Os caras foram nele assim, de uma maneira, pá. Me lembra, do que estava sendo ministrado? Missões, abraçar o perdido. Eles estavam na rua, poucas horas. E lembra-se, eles amam Jesus. Só que eu estou dizendo a deficiência que nós temos. Os moravianos, eles costumavam dizer, nós não oraremos por aquilo que nós não queremos ser a resposta. Nós não estamos dispostos de orar se nós orar por aquilo que nós não queremos ser a resposta. O problema da igreja é que lá na sua casa você ora, para que Deus alcance os travestis, para que Deus alcance o político mais corrupto. Isso, irmãos, corta o meu coração também, a espada é de dois gumes, ela está cortando para mim. Aí você ora lá para que Deus alcance o assaltante, mas você quando vê na televisão passando isso, então você fala, vai morrer mesmo.
Quando você vê ele entrando na igreja, você é o primeiro a dar um mata-leão nele. E nisso, o que aconteceu? Na hora que esses caras voam nele, não, tipo, já arrastando. O tiozão estava bebo. Na hora que ele estava puxando, esse cara é nítido. Eu lembrei, e o Espírito Santo me tocou demais, eu lembrei de Jesus, chegando, chutando. Pá, tudo. Esse cara, ele pulou da cadeira, ele falou, não, deixa ele, vem. Aí o cara continuou, aí eu falei, poxa, ele vai ser aqueles cara que faz por honra, né, ele é evangelista mesmo, mas ele vai se queimar, porque o cara vai continuar. Aí os caras falaram, é melhor ter tirado, ele atrapalhou o culto, ele atrapalhou o protocolo, ele atrapalhou a organização comum da igreja, ele atrapalhou o princípio regulador do culto. Mas não, esse cara continuou, ele deu um pulo, não foi forçado, é ele foi isso. E eu nem conheço ele, estou falando isso aqui. Ele deu um pulo, para, não, deixa ele. Tipo assim, a gente está falando de evangelismo, a gente está falando de missões. Vocês estavam orando agora há pouco tempo para Deus te dar os bêbados. Os caras que estavam lá no carnaval, ele entrou aqui, ele veio buscar pão na casa do pão. Cadê o pão? E ele foi lá, e ele parou, aí os caras ficou, não, tipo, e esse cara não era da igreja, então o pessoal muito não conhecia eles. Provavelmente se fosse um pastor, ia falar, pastor. Agora o pessoal ficou, não, deixa. Aí ele veio, ele abraçou esse cara, estava fedido, estava cheirando uma 51 que eu estava sentindo do outro lado. Fedido, ele abraçou o cara, ele falou, que foi? Ele começou a falar em línguas lá, não dava para entender, porque o bebo fala em língua. Aí ele começou a falar, chorar. Aí esse cara começou a chorar. Aí ele chorou, dormiu no colo dele, ele colocou e deitou ele no chão. Aí o Espírito Santo falou ao meu coração, os cansados estão vindo para descansar na igreja, mas eles saem mais cansados. O cara descansou, ele só queria ser abraçado, o cara abraçou ele, deitou. Aí o cara ficou, venci essa religiosidade do caramba. Ele ficou assim olhando para os caras, fez alguma coisa? Não oraremos por aquilo que nós não estamos dispostos a fazer. Que a igreja se levante, que a igreja possa se levantar, literalmente. Lá em Tiago nós aprendemos, gente, a nova aliança, a graça, nós mergulhamos nisso, mas ela não está separada de você praticar aquilo que Cristo está te ensinando. É um tempo de você estar aqui, você podia estar lá no bloquinho da Anitta, do Bombadão Fortão lá, que parece eu, o Léo Santana lá. Você podia estar lá, você podia. Mas por que você está aqui? Porque você é melhor? Não. É só Cristo em você. É só Cristo. Mas já que você está aqui, faça valer a pena esse negócio. Faça valer a pena. Ame Jesus de verdade. Então, esse é o primeiro. O que nós podemos aprender? Deus está convertendo os perseguidores de Jesus. Agora a pergunta é, você está pronto para receber os perseguidores de Jesus? Porque os discípulos, eles não estavam. Porque chegou um momento que eles falaram. Eles chegaram em Jerusalém e eles ficaram com medo. E sabe o que é os discípulos? Simboliza a igreja. A igreja tem medo de que esses entram. Eles vão me matar. Eles tinham medo de morrer, de ser preso. Mas já corria por Jerusalém, já corria nos corredores, de que o cara estava pregando Jesus. Sabe qual que é o problema da igreja também? Porque você acha que o cara precisa ter um cargo em detrimento de encargo. Aí troca, inverte. Você está querendo converter, você está querendo receber os religiosos e você se torna um, porque você não abraça ele. Segunda coisa, tópico que nós podemos aprender. Deus está retirando o rótulo da igreja. Atos capítulo 9, versículo 26. A palavra do Senhor diz, tendo Saulo chegado a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos, e lhe contou como no caminho ele vira o Senhor, e que ele estava a falar, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Assim andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Olha o que acontece aqui agora. Se você está aqui me ouvindo, a primeira lição que nós aprendemos com essa conversão, a conversão de Saulo, é de que Deus converte os religiosos e aqueles que perseguem a igreja.
E nós entendemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Sabe o que isso significa? Você não precisa militar contra Saulo. Quem faz a pergunta sobre quem ele está guerreando é Deus. Só que o problema é que quando Saulo entra, a gente quer fazer a mesma pergunta: por quem você me persegue? É Deus quem fez a pergunta, porque é Deus quem cuida da igreja. Você não precisa, Ele é o Senhor da igreja, Ele cuida da igreja. Aí você acha que com teu zelo conservador, ortodoxo, você está zelando pela normalidade da igreja. Não, você está sendo religioso, você está prendendo o povo. Frequentemente eu recebo mensagem de pessoas para tratar sobre dependência química, sobre a homossexualidade. Eu recebo e eu gosto demais de conversar com eles. Eu converso e vou explicar, eles saem assim livres. E eu fico feliz, sabe? Eu falo, meu Deus do céu, eu quebrei um paradigma, eu quebrei um dogma aqui. E o cara sai feliz, sabendo que ele não é mais pecador do que o outro, do que o prostituto, que ele não é mais pecador do que o adúltero. Então, quando você quebra os rótulos, você consegue colocar a igreja na vitrine, em detrimento de colocar um rótulo na frente. Nós precisamos parar de apresentar a igreja com rótulos. Você precisa parar de apresentar a igreja como uma estrutura de dogmas, de fazeres. Você precisa aplicar o seu evangelho no mundo, cara. Você precisa saber aplicar. Vocês sabem, eu tenho um apreço muito grande por teologia, mas nesses últimos meses o Espírito Santo tem falado demais ao meu coração. Porque uma teologia, uma vida teológica, ela é uma vida piedosa e é uma vida prática. Ela aponta para Jesus todo um tempo, e todo o tempo as pessoas estão conhecendo Jesus através daquilo que você está estudando. E eu pensei, Senhor, esse também não é o problema só da teologia, é o problema da igreja em todas as esferas. Nós temos lá o evangelismo, mas você esquece de evangelizar quando você está na rua. Você tem lá a pregação do evangelho, mas você passa 8 horas sentado do lado de um cara e você não prega o evangelho. Porque a nossa vida ficou fundada em 4 paredes. E eu libero uma palavra profética sobre a nossa vida. Hoje nós estamos fazendo conferência, e é o tempo, e é interessante. Mas que chegue um tempo que a conferência, ela começa a gerar algo tão grande, que os caras começam a sair e você fala, meu Deus, a conferência o povo está indo embora, não está gostando da palavra. Não, é porque os perdidos estão lá fora. É porque eles estão falando, meu Deus, tem algo aqui que está me chamando. Então Deus está quebrando os rótulos da igreja. Amém? Nós clamamos por esse movimento de Deus. Nós clamamos por essa conversão de um religioso, de um perseguidor. Só que nós precisamos também entender que nós temos que nos preparar para que isso aconteça. E uma terceira lição que nós podemos aprender é que uma igreja saudável é uma igreja perseguida e sem rótulos. Sabe quando a igreja vai deixar de ser perseguida? Quando ela se parecer com o mundo. Então não queira deixar de ser perseguido por amor a Cristo. E quando eu estou dizendo isso, não é legalismo não. Quero apanhar mesmo, não. Quero sofrer mesmo, não. Estou dizendo que enquanto nós vemos o que está acontecendo aí no carnaval, eles tentando fazer fazer menção do nome do nosso Deus, para fazer chocarrice e tudo, interessante, nem vão militar. É aquele papo que eu troquei com vocês aqui numa Movie Night, a gente falando sobre aquele episódio lá do Netflix, qual que era mesmo? Porta dos Fundos. Não, então a gente vai ter que fazer boicote. Não, se for boicotar, meu irmão, tem tanta coisa ruim para você boicotar. Na verdade, o que é bom na Netflix? Entende? Então boicota tudo. Vocês estão entendendo? Mas o que a gente vai fazer então? Nós vamos produzir uma arte. Nós vamos produzir cineastas. Nós vamos entrar no carnaval. Sabe quando nós vamos conseguir terminar com a festa da carne? Quando a gente apresentar a festa do Espírito. Amém? Amém? Quantos entenderam isso? Levante suas mãos. Feche os seus olhos. Espírito Santo, tua palavra diz em Atos capítulo 9, verso 31. Com seus olhos fechados, eu quero que você escute esse versículo. Depois de toda essa perseguição, o medo dos discípulos, dos apóstolos, sobre Saulo, e quando eles entendem então,
que de fato Saulo ele tinha convertido, de fato essas pessoas que nós também perseguimos, que também possuímos os nossos preconceitos, eles converteram. Olha o que aconteceu na igreja de Cristo. Assim, pois, a igreja em toda a Judeia, Galileia e Samaria tinha paz, sendo edificada e andando no temor do Senhor, e pelo auxílio do Espírito Santo se multiplicava. Espírito Santo, a minha oração ela é muito simples, Pai. Nos dê o teu coração, nos dê o teu coração. Feche os seus olhos e eu gostaria que você orasse, pedindo para o Senhor. É uma palavra tão simples, mas Senhor, quebra os meus rótulos, prepara de verdade o meu coração para receber Saulo, prepara de verdade o meu coração para receber esses, que a igreja de fato ela já possui um pé atrás. Nós queremos, Pai, nós queremos. Nós estamos falando de um ano de avivamento, um ano de muita colheita, mas eu te digo, nós precisamos preparar um ambiente, e nós queremos dizer, Senhor, nós estamos preparados, Pai, nós estamos preparados para essa colheita, nós estamos preparados para aquilo que o Senhor vai enviar. Prepara os nossos corações, Jesus, arranca os nossos rótulos. Se você você está aqui me ouvindo, e você também se encontra como eu estive, cheio de rótulos, cheio talvez de preconceitos, ou talvez despreparado para receber essa grande colheita. O Espírito Santo compartilhou essa palavra, não para que você saia daqui pesado e falando, não, eu estou despreparado, não, é para que você saia daqui cheio de ousadia, dizendo, eu vou ser crente de verdade, eu vou influenciar de verdade, eu orarei, eu também farei. Doce Espírito, nós te pedimos, Pai, vem com o teu amor sobre nós, sobre a tua igreja. Espírito Santo, se a tua igreja for batizada de amor, nós romperemos os rótulos, os protocolos, e nós enviaremos a todos. Nós não teremos preconceitos, nós não parcelaremos o amor do Senhor, porque o amor do Senhor é despejado sobre aqueles. E nós te pedimos isso. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu não sei se você compreendeu essa ministração, mas ela é uma ministração para que ela possa ser colocada em prática lá fora. Para que você possa visualizar aquilo que Deus vai fazer através de você. Quem está comigo? Diga amém. Diga amém. Feche os seus olhos. E eu deixei esse momento final aqui para que o Espírito Santo pudesse gerar agora algo no nosso coração. Oh Jesus, esse momento final, a minha oração é para que o Espírito Santo, ele pegue a igreja de maneira tão sobrenatural, e a igreja, quando eu digo, eu estou dizendo vocês, que você fala, Senhor, eu não estou tão preparado como talvez eu pense, mas se o Senhor falar para mim, vai, eu vou. Se o Senhor falar para mim, vai, eu vou falar, eu vou abraçar, eu vou fazer.